sempre vai ter um vício. Então não é bom que você viva sem um vício, porque senão o cérebro perde o porquê de viver. Agora você tem que separar o vício. Se vício está te consumindo, ou esse vício está fazendo você crescer. Você tá sendo edificado por um vício. O problema é que todo vício, você vai pegar esses códigos aqui do vício. O cérebro que não tem vício perdeu a vontade. Ele já entrou no modo, vou isolar, vou ficar sozinho. Agora o vício, que te faz crescer, vai criar uma cela para você, enquanto ele está fazendo você crescer. Você tem que entender que é assim, são sempre cadeias emocionais. Tem que tomar muito cuidado com pessoas que te libertam, porque essas mesmas pessoas podem ser os seus próximos carcereiros. Eu falo isso para todo mundo. A pessoa fala, o Pablo Marçal me libertou. Eu falo, cuidado para não virar seu carcereiro. Porque se você não crescer com isso, você não romper nisso, você vai sempre achar assim, é melhor eu andar sempre de baixo, porque ele é meu mestre. Se o próprio Jesus falou assim, que nós aqui faríamos obras maiores do que ele, significa que a gente tem que pegar a base, ele é uma base, e a gente tem que construir em cima disso. Se eu ficar assim, nossa, eu admiro tanto Jesus, você não faz nem metade da obra, nem a obra completa, e nem vai fazer o que foi chamado. Isso é muito doido. Então, a vida inteira você vai ter vício. Não tem vício, você está num estado isolado, depressivo, e está pensando em tirar o cabo de energia da cabeça. É assim que funciona. Então, os vícios são bons se estiver crescendo e se tiver data para acabar. Por que eu não me empolgo mais com absolutamente nada? Nada. Eu pego os códigos quando eu vejo que a minha cervical começa a curvar para aquele negócio. E aquilo começa a virar a minha vida, eu falo, acabou o tempo. Preciso de novos vícios. Ano passado meu vício foi a corrida de carro. Esse ano é a aviação. E aí cada ano eu vou trocando. Por quê? Porque você fica tão empolgado naquilo, nunca mais sai daquilo. Você dá um zoom. Tem um zoom. Tem dois tipos de zoom. Tem um zoom in. Essa palavra aqui é importante você saber. Zoom in é um zoom que dá o detalhamento. E tem um zoom out, que tira o detalhamento e mostra o todo. Quando você tem um vício e esse vício está gerando novas energias dentro de você, você dá um zoom in e você não quer sair de lá. Um dia eu falei isso para o Nésio, falei, Nésio, não fique empolgado com esse negócio de corrida, porque senão vai virar tudo na sua vida, vai ser isso. Aí você pergunta para o piloto 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 10, para o 20, para o 30, para o 40. E aí, você ganha dinheiro com isso? Os caras, não. Você pergunta para todo mundo, quantos você está no autódromo? 30, 35, 40. Aí o cara fala, isso aqui me picou. O que tem que te picar é a sabedoria, a prosperidade e a riqueza. Qualquer coisa que tira você, às vezes, de um estado ruim emocional, te coloca para cima, e aquilo, você para de ter ganhos, para de crescer com aquilo, aquilo vai virar sua nova cela. O que a gente tem que fazer? Eu acho um jeito de vencer qualquer vício. Todo vício tem um gatilho, e eu preciso descobrir o gatilho desse vício, como começou, e aí tem os detalhes. Tem o ambiente, tem as pessoas que causaram, ou a pessoa, tem data, tem a primeira vez, ou as primeiras vezes você vai lembrar, aquilo foi configurado na sua cabeça, e você não dá conta de sair. Agora tem como hackear isso, tem como você ressignificar isso. Só tem um detalhe, não tem como eu mudar e ir para um buraco branco. Não tem como eu largar isso sem fazer uma troca por algo. Qual o problema do cérebro? O cérebro ele é mimoso, é vítima. Ele não quer de jeito nenhum largar um negócio que ele pensa assim, não, isso é para o seu bem. Imagina você convencer o cérebro a fazer isso. Então é igual criança pequena. Seu cérebro, apesar de você achar que você é super adulto, seu cérebro é bem infantil. Pablo, não fala que meu cérebro é infantil. Vamos fazer um teste. Tá? A pessoa passa raiva em você? Sim, seu cérebro é infantil. Você fica com raiva dos outros e fala, não vou perdoar? Seu cérebro é infantil. Posso continuar? Assume. Tem como amadurecer isso. Então, o cérebro infantil, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer o que a gente faz com uma criança. Você quer tomar algo de uma criança, ofereça outra coisa, que ele vai tirar o foco disso e vai pegar isso. A gente fala, eu não consigo parar de beber refrigerante.
O ideal é simples, troque por alguma coisa aquilo. Ele tem que saber o seguinte: estou tendo uma perda aqui de largar isso, mas tem um ganho em outra coisa. Aí o cérebro te acompanha. Aí você precisa seguir a rota do hábito. O que é um vício? Se você nunca caiu em nenhum vício de droga, por exemplo, a pessoa pode colocar carreira para você de cocaína, pode colocar qualquer tipo de droga, sintético que seja. Você tem tentação com isso? Sim ou não? Nenhuma. Por que você está falando isso? É porque toda tentação, a Bíblia diz que você consegue suportar. E lá está escrito assim, ó, Deus não nos dá tentação que a gente não consiga suportar. Você vai escrever o código da tentação. Tentação é só naquilo que eu construí trilha neural. Você não vai ter tentação naquilo que você não construiu. Depois de saber disso de forma ativa, o que a gente recomenda que qualquer ser humano faça? Não caia em besteiras nem por curiosidade, porque você vai instalar ilhas neurais. E essas ilhas têm milhares de trilhas. Tem vários neurônios sem cabeça que vão se formando e depois atingem um novo corpo. E aí é o apelido, né? Falar que é uma cabeça de neurônio. E aí você começa a ter coisas que você nunca teve a sua vida inteira. Então presta atenção. O que é tentação? Ilhas que eu mesmo ativei. Coisas que você não tem de jeito nenhum. Tem gente que nunca foi dinheirista, de verdade. Você pode pôr dinheiro na frente, pode falar que vai ser corrupta a pessoa, não importa com isso. Não é a tentação dela. Por exemplo, se uma pessoa, ela fica uma vida inteira vendo pornografia, ela fica uma vida inteira não respeitando as pessoas na questão sexual, isso vai virando um problema dela. Ela pode santificar, pode ir para a igreja, pode encontrar com Jesus pessoalmente. É a tentação dela. Então isso vai fazer parte. Aí alguém fala, não, fulano ficou santo, você tem que ver. Ele vai na igreja toda semana. A tentação antes era em outro lugar, passa para dentro da igreja. Eu adoro quando alguém fala assim, não, fulano é de confiança, ele é cristão, ou ele é crente. Aí eu falo, rapaz, a única diferença que eu conheço de um cristão para um ateu com o mesmo pecado que a pessoa tem de bloqueio, é que o cara que não é crente, ele pega qualquer pessoa. O cristão, ele seleciona só o povo de Deus. É a única diferença que eu vejo. Porque o cérebro é o mesmo. Tem gente que fala, não, homem de Deus demais. Eu falo, mas o homem de Deus é que o diabo atenta. Então não fica com esses rótulos de, não, aqui a gente não tem isso. A tentação vai continuar. E tentação significa aquilo que eu já investi. Aí você fala, eu queria tirar o investimento. Não tem como. Aquilo criou uma trilha, e aí, a não ser que alguém apague sua memória, você consegue, mas não vai apagar, você vai ressignificar. Vou explicar o que é ressignificar, presta atenção nesse desenho aqui, ó. Olha aqui, ó. Você quer passar aqui tem um rio, aqui tem um rio, e do lado de cá tem o barranco aqui, ó. Você quer passar nesse rio. Esse rio aqui, ele precisa ser ressignificado. Você quer entrar, você quer passar por ele sem se molhar. Aí tem gente que fala assim, eu vou secar o rio para passar. Não precisa. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar, vai construir, deixa eu colocar de branco aqui. Você vai pegar os pilares da ponte, vai construir os módulos e vai passar por cima. Eu preciso apagar o rio? Eu preciso secar o rio? Eu preciso fazer alguma coisa com o rio? Não, eu preciso fazer uma ponte. Aí vocês vão escrever assim, ó, ressignificação é uma ponte. Aí o que eu faço com essa ressignificação? Eu estou nesse ponto A, parece que eu não consigo chegar nesse ponto B, mas aqui está a ponte. Esses pilares aqui é o que sustenta essa ressignificação. Esses pilares, eu vou colocar aqui as letras iniciais. Primeiro pilar é Deus, onde começa o temor de toda a sabedoria. Depois pessoas que têm autoridade nisso. E depois praticar essa parada. Modele pessoas com autoridade. Se conecte com o Criador para você pedir essa graça para Ele. Isso são os pilares da ponte. E depois você vem com horas resumindo isso aqui até atravessar essa ponte. O vício continua sendo o rio. Agora você consegue passar por cima do rio sem ter contato com ele.